Vocês sabiam que 43% dos brasileiros têm joanete? Pois é, gente, que esse problema é uma deformidade mais comum aí nos pés dos adultos, né? Segundo a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. E para felicidade de todas essas pessoas, o joanete tem tratamento, né? Por isso que hoje nós convidamos o ortopedista, o Dr. Vinícius Menescal, especialista, né, em cirurgia do tornozelo e pé, que vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre esse tratamento, né? Tenho certeza que já tem muita gente aqui aguardando, né, as informações. Seja bem-vinda, Vinícius. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui participando desse programa que tem uma ótima cobertura aqui em São Luís todo e no Maranhão inteiro. Ai, gente, coisa boa mesmo. Olha, bom, então vamos lá falar sobre esse tema de joanete. Eu acho que é a primeira vez que a gente está trazendo esse tema joanete e é algo realmente muito comum. Provavelmente quem está nos assistindo, se não tiver joanete, tem alguém na casa que tem o joanete. Se é a avó, se é o pai, se é a mãe, enfim. É algo bem comum, né? É bastante comum. Você falando sobre a joanete é o seguinte, a primeira coisa, o que seria a joanete? A joanete é um conjunto de características do nosso pé que começa a desviar um ângulo e os ossos ali do nosso pé. Que aí o paciente olha, vai olhar, nossa doutor, parece que aumentou um ossinho ali no meu pé, né? Pois é, essa é a joanete. A joanete, qual que é a incidência mais comum? São mulheres, então esse perfil também é feminino de média idade, mas podendo acometer crianças e até mesmo idosos. Falando um pouquinho mais da joanete, ela vai ser muito histórico familiar. Então, o paciente que já tem esse gene da mãe, da avó, ela vai carregar esses genes e provavelmente ela vai desencadear. E por último, também são os sapatos. Então, muito comum, bailarinas ou às vezes empresárias, advogadas, pacientes que costumam usar sapato com bico muito triangular, vai ocasionar um desequilíbrio ali dos tendões, dos ossos, propiciando então essa deformidade e por fim as dores, né? Nossa, gente, olha, quem sofre com joanete, né, joanete sabe que as dores, né, não tem coisa pior, né? Porque você precisa do seu pé para andar, né? Você não vai para lugar nenhum, né, sem calçado, né? Então, às vezes você vai para uma reunião de negócios, algo do tipo, você precisa usar um sapato X, né? E às vezes esse sapato acaba, né, desencadeando dores, né? Então, como você falou, né, tem essa pitadinha genética, né? Tem a genética. De pai, mãe, de avós, enfim, mas é pouco acometido em crianças, né? E quem não tem joanete, se por acaso, se alguém que não tenha joanete, mas, por exemplo, faz o uso, né, de sapatos muito apertados, pode, né, desenvolver. Pode desenvolver. Então, exato. Então, pacientes que não têm o caráter genético, mas usam muito. Vamos supor o exemplo da bailarina. Então, ela não teria genético, mas por ela usar muito sapato apertado, bico fino, ela vai ocasionar também essa joanete. E assim, a joanete tem muitos casos que são assintomáticos, então você pode olhar para o seu pé, observar que tem um ossinho crescido ali, mas não ter dor. Então não necessariamente você precisa fazer um tratamento para essa joanete. Nós indicamos muito e o paciente vem buscar no consultório quando? Quando realmente a dor que incomoda. Casos bem específicos, às vezes algumas pacientes se incomodam realmente pela estética. Num geral, nós não indicamos um tratamento definitivo, em alguns casos cirúrgico, somente pela estética. Nós vamos pensar muito mais como qualidade de vida no tratamento em pacientes sintomáticos, o paciente com dor. Né? Vamos falar desse paciente assintomático, né? Não tem dor nenhuma, mas é algo que incomoda muito, né? Como você já falou, não aconselha a cirurgia só por esse fator estético. Isso. Existe alguma fisioterapia, algo do tipo que essa pessoa pode fazer aí ao longo, né, da vida para tentar ajudar? Sem dúvida. Então, assim, os pacientes, inicialmente, que costumam procurar no consultório, que tem aquela dor, mas não uma dor tão exagerada, nós vamos indicar, sim, alguns trabalhos de fisioterapia, alongamentos e fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé. São músculos de dentro do pé que, quando eles estão um pouquinho mais fortalecidos, evita que ter a progressividade dessa deformidade. Agora, pacientes que já, porventura, já são deformidades graves ou pacientes já muito dolorosos, nós indicamos, sim, um procedimento que o único procedimento corretivo é o procedimento cirúrgico. Para resolver realmente o caso da joanete, é procedimento cirúrgico. E hoje em dia é muito importante ser falado que as cirurgias são minimamente invasivas, ou seja, com pequenos furinhos. Até nas imagens que eu propiciei para o programa, tem o procedimento cirúrgico
alguns pequenos furinhos, nós fazemos os cortes nos ossos, reposicionamos essa joanete e colocamos alguns 2, às vezes 3 parafusos nessa região. Com isso, essa deformidade, nós falamos que não volta. Muitos casos, o paciente fica com medo. Doutor, eu vou fazer esse procedimento cirúrgico, vai voltar? Eu já escutei falar que volta, algum familiar meu já voltou. Antigamente, era muito comum voltar, porque as cirurgias eram outras, eram cirurgias abertas e que, basicamente, o cirurgião simplesmente raspava o osso. Hoje em dia não, com esse reposicionamento e com a fixação com os parafusos, essa é uma correção definitiva, então não tem risco de voltar. Quanto tempo assim de recuperação para uma cirurgia dessa? Exato. O paciente logo quando sai também fica na dúvida se já pode pisar. E eu te digo que sim, hoje em dia a correção cirúrgica da joanete é muito boa, essa evolução. O paciente já sai com uma botinha ortopédica, podendo apoiar o pé no chão no primeiro dia cirúrgico, ele tem alta no outro dia e a média do paciente voltar às atividades normais, diárias, ou até mesmo correr, ou usar o salto, que muitas mulheres gostam, é por volta de 2 a 3 meses. Vai variar também de acordo com o grau de consolidação do osso, pelo método de raio-x. Raio-x simples, nós conseguimos já ver como é que está essa evolução do paciente. Agora, para quem sofre bastante com isso, né, a respeito do SUS, né, essa cirurgia pode ser feita pelo SUS? Como é que as pessoas podem procurar? Pode sim. Então, no SUS, o paciente geralmente faz quase que uma triagem. Tem que passar por um clínico geral. Com isso, o paciente tendo a queixa da joanete, e no SUS mais difícil ainda é ser por estética. Lá é simplesmente por questão de dor. O paciente pode ser triado por ortopedista, o cirurgião então vai fazer essa avaliação e se realmente tiver a indicação cirúrgica, tem que entrar num procedimento, quase que uma fila do SUS cirúrgica, mas consegue também fazer esse procedimento pelo SUS. É isso aí, gente. Olha, muitas informações para você, hein, que sofre aí com a joanete, né? Tem tratamento, tem cirurgia, né? Você precisa ver aí qual é o seu caso, né? Se é de muita dor, se é por estética, você pode procurar fisioterapeutas, enfim. Sempre a gente traz aqui especialistas, né, para você, e é claro, para a gente selecionar, né, as principais dúvidas, dar informações com qualidade, com segurança. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui hoje, doutor Vinícius Menescal. Obrigada. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer e poder falar com o público majoritariamente feminino, que vai cursar com essas dores, mas também lembrando que pode ser homens com joanete também. Tem o Instagram lá? Tem sim, Vinícius Menescal, tudo junto, nós consegue me achar fácil, e @Clínica Performe também, que é onde que eu sempre estou em atendimento. Obrigada, doutor. Muito obrigado.